Continuando então a leitura do livro O Abismo, sob orientação do espírito André Luiz e uma obra mediúnica de Rafael Ranieri. Capítulo 20. A ave. Enquanto caminhávamos pela plataforma de pedra, observamos que uma sombra esquisita parecia nos acompanhar. Atafon fez-nos um gesto discreto, indicando-nos a necessidade de manter silêncio e prosseguir com coragem. Confesso que não me sentia muito seguro e que minhas pernas tremiam. Contornávamos extenso lago de águas prateadas. O rochedo alto projetava-se sobre o lago assustadoramente. Provavelmente deveríamos parecer na distância infinitamente pequenos. Éramos três criaturas, insignificantes, sobre o imenso rochedo, apesar da enorme estatura de Atafon e de Orcus. Os seres respeitavam-nos, mas a natureza ali, sombria e fantástica, criava tudo de modo descomunal. Precipícios sem fim, escarpas perigosas, umidade capaz de arrastar a despenhadeiros. Só a luminosidade de Atafon e Orcus clareava as sombras. O anão seguia-nos, conduzindo uma espécie de lanterna, semelhante àquelas que os lanterneiros usavam nas estações de estrada de ferro ou de comboio. Marchava arrastado, porém respeitoso. Via-se que estava submetido e escravizado ao magnetismo de Atafon, que exercia sobre ele enorme poder. Era uma criatura apavorante, faces que lembrava o gorila antropóide ancestral ao homem. Olhava, vidrado, parado, face terrosa. A luz de sua lanterna mal daria para clarear-nos passos. Parecia, no entanto, enxergar perfeitamente nas trevas. Essas criaturas, falou-nos Atafon, acostumaram-se às trevas e enxergavam com facilidade nos abismos. Vivem na sombra e amam a sombra. Por isso, não nos inquieta aquilo que para os mortais seria pavor e morte. O vulto do outro lado do lago acompanhava-nos silenciosamente. De súbito ouvimos um grito medonho, que reboou multiplicando muitas vezes pelo eco da imensidão dos penhascos. Parei estarrecido. Era uma voz de ave e de animal antediluviano. Sufocado pelo terror, não pude andar um passo. Um frio imenso percorreu-me todo o organismo. Orcus amparou-me, carinhoso, e Atafon estendeu-me a mão espalmada em direção ao lago. Vibrações magnéticas partiram dos dedos distendidos como fagulhas elétricas de um prodigioso maciço. As sombras sobre o lago iluminaram-se e nós vimos aquela luz verde azulada, um enorme monstro que, através de 2 olhos de fogo, nos contemplava. Deveria ter mais de 100 metros de altura a minha visão assombrada. Não sabia se o seu tamanho era natural assim, ou se minhas pupilas dilatadas causavam minha angustiosa alucinação. Preto, mais preto de todas as noites. Era uma ave gigantesca, asas negras enormes, peito descomunal, bico como 2 pás de moinho, olhos qual 2 fogueiras. Sua pele cascorenta, semelhante à pele de que recobre do bico dos perus, recobria-lhe o bico, descia-lhe pelo pescoço semipelado. Lembrava um enorme corvo. Em sua fisionomia, no entanto, estarrecedoramente, percebiam-se os traços de um ser humano. Os pés, de grandes dimensões, por sua vez, recordavam longínquamente as mãos humanas. Crescia a minha angústia sem limites. A distância, porém, entre nós e ele era extensíssima. O lago garantia-nos a imunidade, mesmo se ali não estivesse Atafon. As centelhas precipitadas e projetadas pelas mãos do grande espírito atravessavam a extensão do lago e atingiam a criatura em pleno peito, na região do coração. Entravam-lhe pelos olhos maus. Recebendo-as, aquietou-se, silencioso ao nosso olhar. Esse que vocês veem foi na Terra um monstro sem entranhas que destruiu milhões de criaturas na conquista do poder, explicou Atafon. As civilizações antigas guardaram o seu nome como o de uma fera indomável. Nasceu e renasceu, enquanto a misericórdia divina lhe permitiu,
as maravilhosas oportunidades de reingresso na carne abençoada. Depois começou a cair, por força da lei, que até a própria forma lhe tomou as feições do pensamento tenebroso. Manteve a força dos conquistadores e das feras, e o porte da ave que sonha voar e governar de cima. É terrivelmente temido nessas regiões. Todavia, se a forma que a lei lhe permitiu agora não o despertar para a ascensão, continuará caindo mais, de forma em forma, degradada até o fim. As palavras do anjo vibraram com estranhos acentos em minha alma. Contemplei o monstro numa ânsia sem limite de saber quem fora ele na terra. Orcus, contudo, segredou-me. Não temos permissão da lei para revelar essas criaturas. Tão grande é a transformação que apresentam. A revelação simples e pura das personalidades que animaram na superfície causaria tal impacto mental aos homens que não seria o nosso serviço, que em vão seria o nosso serviço. A prudência nessas regiões é a melhor garantia para o caído. Se os homens soubessem o seu nome, sintonizar-se-iam com ele no campo da vibração, emitindo e recebendo em breve o monstro também vibraria em direção à superfície, de tal maneira que não demoraria o mundo a sentir-lhe as imensas perturbações em forma de terremotos, guerras e desordem sem nome. Não aterrorizou-se você apenas com o seu grito? A interrogação de Orcus calou-me fundo o espírito, já tão abalado. Seria eu capaz de prosseguir em marcha? Orcus, identificando minhas indagações, acrescentou: Não se esqueça, meu filho, que estamos somente no limiar dos abismos. Não pretendemos, de uma só vez, sobrecarregar-lhe a mente desacostumada às imagens pouco comuns. Então, meus amigos, o que a gente aprende com este pequeno capítulo? Se percebemos que o pensamento é força ligadora. Nós nos ligamos a tudo aquilo em que pensamos. Então, se nós, aqui nas superfícies, soubéssemos o nome desse personagem, lá nas profundezas, nós faríamos uma ligação com ele cada vez que lembrássemos desse nome. E essa ligação faria ressurgir a sua força mental, a sua maldade aqui na crosta. Então, se nós pensamos numa personagem terrível aqui na Terra e nos identificamos com a imagem que nós conhecemos, ela fica aqui, na história. Mas se nós tivermos conhecimento dele, de onde ele está e como ele está, nós faríamos a ligação. Então, por isso tudo e muito mais, é que esses assuntos precisam ficar disfarçados. Mas vamos continuar. Capítulo 21. Outras criaturas. A grande ave abria e fechava o bico enorme como se deglutisse alguma coisa. Tínhamos a impressão de que o cansaço dominava-lhe o organismo, todavia Orcus esclareceu. Nessas profundezas, os seres que aqui residem quase sempre sentem-se ansiados pela atmosfera asfixiante e de baixa vibração. Embora ferozes, maus, desvairados, não conseguem sobrepor-se às forças da natureza. Não obstante, aduziu Atafon, que ainda mantinha a mão estendida em direção ao pássaro, esses grandes seres do mal expedem instruções para a superfície, através de outras criaturas que lá em cima lhes cumprem as ordens rigorosamente, acreditando-se instrumentos da grande justiça. Entendemos? Nós entendemos que essas criaturas ainda continuam interferindo aqui, no nosso mundo? Todas as pessoas que são parecidas com ele, que pensam como ele, que têm seus limites mentais, a sua maldade, o seu orgulho,
similar se ligam a ele. E através dessas pessoas aqui na Terra, elas executam as vontades deles. Por isso, meus amigos, nós precisamos ser muito cuidadosos com os nossos pensamentos. Devemos saber, ter sempre em mente que o bem é a única coisa que nos protege e nada mais. Mas vamos continuar. Esses seres interferem na vida humana de certa forma, justificariam a teoria de que o diabo disputa a alma dos homens. De resto, quase todas as religiões antigas encontramos referências à luta entre o bem e o mal, desde a Babilônia até a Índia. Nessas anotações relacionadas com a história de Krishna e com os estudos que falam de Vishnu e de Ormuz, encontraremos sempre a luta entre o bem e o mal, numa perfeita constante. Espíritos de menor porte, que ainda vivem na atmosfera da crosta terrestre, recebem as advertências e cumprem-lhes as ordens. É lógico que dentro do esquema divino, por efeito das leis de Deus, tudo se enquadra na justiça divina. Acontece, porém, que o que se poderia ser feito com amor, realiza-se simplesmente com excessiva justiça. Atafon silenciou e nós, assombrados, notamos que de súbito o bicho abriu o bico de maneira diferente e uma voz cavernosa pareceu sair-lhe em pleno peito. Que desejais em nossos domínios, anjo do abismo? Não sabeis que nessas trevas governamos nós, os filhos dos dragões? Por que perturbais-nos o trabalho pacífico em prol da justiça e do mundo? Faço eu novamente um comentário aqui. Temos aqui a prova. O que se degrada é a forma. O pensamento dele continua lúcido. O perispírito é modelado. Mas a alma dele, o seu sentimento, continua como sempre esteve. O espírito não regride, apenas a sua forma. Vamos continuar. Senti-me gelar. Orcus agarrou-me mais firme no braço, como quem compreende a minha situação interior. Atafon demorou algum tempo a responder. Depois chamou com voz argentina, ou seja, brilhante, por cima do lago. Como filhos do Cordeiro e guardião dos abismos, fazemos uma viagem de estudos e aprendizado. Compete-nos informar as esferas mais altas de que maneira está sendo aplicada a justiça nestes rincões. Nosso dever nos impõe o trabalho. Se vos aplicais a justiça, cabe a mim e a outros guardiães fiscalizá-la. Representamos também, de alguma forma, a vontade de Deus nestas profundidades. O pássaro deu-nos a ideia de que estava satisfeito com a resposta. Contudo, bocejou estranhamente. Pareceu-nos que pequenas chamas saltavam-lhe da boca. Seria luz? Após, voltou a dizer: compreendo e acato as ordens acima, das esferas que governam o orbe e os abismos. Respeito como guarda abismal, mas em essas criaturas que o acompanham, que direito têm de penetrar em nossos domínios? Já venceram elas o bem e o mal? Já alcançaram possibilidades superiores? Um grande silêncio se fez. Porque então vem nos perturbar, desrespeitando nossas leis? Continuou mais feroz agora em seguida, a pausa sem resposta. Atafon voltou, no entanto, sereno e humilde. Receberam ordens superiores para visitar os abismos em viagem de estudo. Foi-lhes permitido percorrer essas regiões, anotar e relacionando o trabalho da justiça que se exerce através dos dragões para conhecimento dos homens. A palavra de Atafon pareceu tocar-lhe a vaidade e o orgulho, porque tivemos a impressão estranha de que atrás do bico prodigioso, em plenos olhos, havia um sorriso de gosto e de alegria. Bom, se estão credenciados para contar ao mundo a obra notável que os dragões realizam no fundo da terra para a harmonia da criação, nada temos a dizer e nem faremos um gesto para impedir. Podeis percorrer os domínios que estão sobre minha responsabilidade e que é domínio dos seres que já conquistaram poder para dominar as asas que nos lideram no solo. O melhor, já conquistaram poder para dominar e asas para que nos libertam
do solo. Desculpe, meus amigos. Continuando. Assombrei-me com a interpretação sibilina que aquela criatura procurava dar à sua escravidão da forma. Eles não admitem, segredou Orcus, de maneira alguma, que estejam se degradando na forma pela permanência na imantação do mal. Querem fazer crer que o bico, os olhos de fogo, as asas negras, os pés semi-humanos e tudo mais são conquista gloriosa. Não veem a própria forma distorcida como um cárcere chaguento e terrível. Sonham que são seres que adquiriram maiores possibilidades. Com esse pensamento, adaptam-se às novas condições de vida nessas zonas infernais. Era espantoso tudo aquilo. No entanto, passamos a compreender que Deus, em sua misericórdia, permite que os seres adaptem a própria consciência ao ambiente onde vivem, a fim de que não se desesperem ainda mais no caminho da dissolução. Orcus aplaudiu meu raciocínio. Eu não cabia em mim mesmo de espanto e admiração ante a ave que fala. Há muitos seres alados como esse por aqui? Interroguei Orcus ansiosamente. Atafão, porém, respondeu-me. Uma infinidade. Tudo na obra de Deus é grandioso. Existem aos milhões e o abismo é, por sua vez, subdividido em um número muito grande de departamentos. Dante, ele se refere a Dante Alighieri, identificou 9 círculos principais na zona leste. Acreditou que houvesse visitado todo o abismo. Na realidade, não percorreu nem um terço dessas zonas. Deveria voltar. No entanto, tão grande foi a celeuma que levantou em seu tempo que as entidades superiores consideraram que os homens terrestres ainda não possuíam condições espirituais para saber mais. Em suas viagens, foram definitivamente encerradas. Ele, que era escritor e médium ao mesmo tempo, retornou então simplesmente à sua atividade de escritor que exerceu até a morte, passando a escrever somente sobre coisas do mundo. Atafão silenciou, eu fiquei meditando no apontamento cheio de sabedoria que me indicava a dualidade da natureza do poeta florentino. Em verdade, pareceu-me sensato que pudesse ele exercer com idoneidade os 2 ministérios. Continuamos penetrando na região dos abismos. Um cheiro nauseabundo invadia agora nossas narinas. Exalações fétidas subiam das cavidades e o estreito caminho era percorrido, semelhante mais a um corredor apertado, dentro do qual nos mantínhamos prisioneiros. Deixamos o rochedo extenso e havíamos, terra adentro, tomado em direção que mais ainda nos conduzia a profundidades. Provavelmente pouca gente na Terra, entre aspas, acreditaria em semelhantes construções subterrâneas. O calor ali se fazia sentir de maneira sensível. Pela primeira vez notei que, à proporção que descíamos, o calor mais nos sufocava. Era tanto mais estranho, visto que até aquele momento havíamos gozado de uma temperatura que, se não era tépida, pelo menos era suportável. Não sofrêramos na variação de temperatura. Orcus orientou-me. Meu filho, aquela teoria terrestre de que o calor subterrâneo aumenta 1 grau a cada 33 metros e que desce no interior da Terra, começa a funcionar nesta zona. Por que não havíamos sentido esse calor antes? Interroguei aflito. Havia uma relação de equilíbrio entre a vibração de nosso perispírito e o calor existentes nas regiões por onde passávamos. Aqui, porém, a vibração ambiente é mais lenta, pesada, que a vibração do nosso perispírito. Além disso, ocorre um fenômeno importante, decorrido dos homens do mundo, desconhecido dos homens do mundo e dos cientistas mais arrojados. Depois de uma certa penetração para baixo, o aumento de calor não se faz somente na relação de 33 metros por grau. A relação é diferente, é menor. Isto é, a cada 15 metros aumenta 1 grau, e a proporção vai se reduzindo em metros pela metade, o que traz, em consequência, um aumento lógico no aumento dos graus. Quer dizer, se depois de certa distância aumenta 1 grau cada 15 metros, em seguida cada 7,50, etc, etc. Isso significa que o número de graus vai simplesmente dobrando à medida que se desce em direção do centro. Olha só, temos aqui então
Um dado científico que pode ser comprovado caso a ciência queira avaliar. Duro é conseguir material para fazer um furo nessa profundidade. Mas vamos continuando. O ensinamento era novo e revolucionário. Evidentemente, era uma observação que viria a interessar a ciência humana no futuro. De fato, o calor aumentava à proporção que avançávamos. Estávamos na ponta do rochedo e atingiríamos uma zona de intensa lama de caráter vulcânico. Senti que meus pés agora pisavam em massa mole, escura, de cor cinzento chumbo. Seria o começo do lago prateado? Realmente eu acertara. Atafon apontou com a mão a extensa superfície do lago e falou dirigindo-se a Orcus. Meu caro Orcus, o lago, que é líquido desconhecido na crosta, composto de metais em dissolução em alto grau de temperatura, apresenta nestas praias, entre aspas, uma contextura algo mole. Se observarem melhor, notarão que dentro dessa massa também há espíritos sofredores chumbados à lama escura. Novo pavor dominou-me o coração. Figuras estranhas saltavam-me aos olhos, atônitos e assombrados. Parecia-me ouvir lamento e pranto, sofrimento e dor. Fisionomias horrendas e deformadas surgiam-me na retina dilatada. Que espíritos são esses que nadam na lama? Interroguei Orcus. Suicidas milenares, respondeu o anjo. Criaturas que sistematicamente abandonaram a terra, o veículo de carne, através da autodestruição. Caíram a princípio em si mesmos e depois iniciaram a descida por falta de vibração superior que os mantivesse na faixa de cima, em direção ao centro da terra. Contam-se por milhares as oportunidades que perderam, destruindo-se ininterruptamente. Então, meus amigos, não é um suicida. Essa pessoa tirou a própria vida milhares de vezes. Milhares de vezes. Continuando. E pode alguém se destruir indefinidamente? Perguntei um tanto impressionado. De certa forma, sim, esclareceu o grande espírito. Há criaturas que fixam o pensamento na desilusão e no desespero. Atingem assim a apatia ou o desvario sem a menor possibilidade de controle. Embora renasçam, cada vez em piores condições, ou seja, ocupando corpos deformados, aleijados ou organismo cujo cérebro aguenta a carga da loucura, não param aí o seu descontrole e, abusando da bondade divina que lhes concede repetidamente a graça de reencarnarem, prosseguem destruindo pelo suicídio a própria forma carnal que lhes asila o espírito inferior, meu filho. Se há 1000 modos de Deus ajudar os homens, existem também 1000 maneiras para o homem desrespeitar a Deus. Atafon calou-se. O silêncio cobriu-nos a alma até que gritos horríveis, saindo da lama sob nossos pés, repercutiram espantosamente em nós mesmos. Assustei-me mais ainda e uma grande angústia constrangiu meu peito e a garganta. Senti que meus pés mergulhavam cada vez mais na lama e subitamente percebi que eu mesmo estava enterrado até os joelhos. Pouco mais. A lama escura colado a minhas pernas dava-me uma sensação estranha de terror. Um fato impressionante ocorreu comigo. Percebia que eu era eu mesmo, no entanto, investido de personalidade diferente. Tive a impressão de ver-me, a mim mesmo, detonando um revólver na cabeça. Após isso, instintivamente, levei a mão ao local onde deveria ter penetrado a mala. Senti uma dor aguda, a cabeça pareceu-me mole, como se fosse de borracha, mas eu continuava vivo e de pé. No entanto, começava a mergulhar no mar de lama. Imenso alarido se fez à minha volta, e seres deformados, mutilados, terríveis, subiam em minha direção, de mãos estendidas como garras que desejassem me levar para o fundo. A angústia aumentava em minha alma. Sentia-me um suicida que também destruirá o próprio organismo. A umidade, o barro acinzentado, colado em minhas pernas, era um medonho suplício.
Lembrei-me das areias movediças existentes em certas regiões do mundo e compreendi que era meu fim. Por uma súbita associação de ideias, inexplicável mesmo, aquela situação naquele local, recordei o apóstolo Pedro, afundando-se nas águas quando chamado pelo Senhor para ir ao seu encontro sobre o lago. Então, meu pensamento voltou-se para Deus e orei sentidamente. Uma força super-humana tornou-me em seus braços e elevou-me de novo à superfície do lago. Repentinamente verifiquei que Orcus e Atafon amparavam-me carinhosamente e afavelmente. Eu suava frio. Nestas regiões, meu filho, falou Orcus, somos obrigados a manter a fé viva em Deus, sem o que cairemos em grandes abismos. Afinal, o que me está acontecendo? Interroguei cansado. Você está passando por regiões onde também estava prisioneiro de si mesmo em outras épocas, ainda não fortalecido devidamente na sabedoria divina. Voltou a épocas recuadas, quando andou, por sua vez, destruindo o veículo perispiritual, ou seja, ele também, em época passada, destruiu seu próprio corpo. Por isso, ele sintonizou-se nesse local. Continuando, nem todos poderão percorrer impunemente os caminhos anteriormente percorridos no mal. Dentro desta lama, jazem ainda muitos companheiros seus que compartilharam com você a dor e o sofrimento, o exílio e o desvairamento do suicídio reiterado. Então, meus amigos, o Ranieri, passou por tudo isso e recuperou-se, enquanto os muitos companheiros dele ainda estão nessa lama. Então, meus amigos, todos nós podemos nos regenerar. O caminho de volta está sempre aberto. Vamos continuar. Uma grande sombra invadiu minha alma. Atafon, porém, bateu-me amigavelmente nas costas e disse: Vamos! Quem de nós não passou por momentos terríveis no mundo? Não há ninguém que não tenha sofrido na terra a desilusão e a dor. As marcas que fizemos no caminho se representam em toda parte um testemunho de nossas fraquezas passadas, falam também no presente de nossa glória, nossa gloriosa regeneração. Recebi o estímulo do anjo com o coração agradecido e 2 grossas lágrimas desceram-me quentes pelas faces pálidas. Grandes pássaros voavam sobre nossas cabeças, a prodigiosa altura, negros e feios. Havíamos contornado o lago, atingido um local onde árvores escuras, de troncos nodosos, despidos em folhas, erguiam-se sombriamente. Aquelas árvores parecendo seres vegetalizados. Seriam? Orcus fez-me um sinal de silêncio, e Atafon, aproximando-se de robusta árvore, alisou-lhe o tronco com a mão divina, num gesto de infinita doçura. Raios luminosos saltaram da destra através dos dedos e tive a impressão que penetrava-lhe velozmente no cerne denso da árvore. Em breve tempo, ante os meus olhos extasiados, os galhos da enorme árvore começaram a mexer-se, como um polvo em pleno oceano. Impulsos lentos, mansos, movimentavam-lhe a fronde. Do tronco milenar, uma voz longínqua e angustiosa chegou-nos aos ouvidos e fez-nos vibrar compadecidamente o coração. Atafon, Atafon, Atafon. Tive a ideia que a imensa árvore ia ajoelhar-se. Os galhos vergaram-se e envolveram o anjo com um abraço de amor. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos emocionados. O anjo os deixou pela primeira vez escapar do peito luminoso um suspiro de profunda piedade. Abraçou-a carinhoso e disse: Hélia, Hélia, estou contigo e não te abandonarei. Confia em mim. Deus não nos abandonará. Persevera e retornarás à forma antiga. Aquelas palavras, os galhos repentinamente recuaram num gesto brusco de revolta e toda a árvore se sacudiu. Não quero. Desejo perder-me no não ser.
quero desaparecer no nirvana, no nada. Mas isso não é o nirvana, o nada, exclamou Atafon, provisoriamente liberto dos braços de amor. Estás apenas lutando contra Deus. Eu não reconheço nem aceito Deus, revidou o vegetal humano. Ele, que me encarcerou na maldição desta forma, não pode esperar o meu respeito nem meu amor. Eu o odeio, odeio. E num grito de terrível angústia, a árvore, desesperada, sacudiu-se toda e contraiu-se, enrodilhando-se como uma serpente. Tafon, silencioso, alisou-lhe mais uma vez o tronco com as mãos luminosas. Ela pareceu acalmar-se. Voltarei noutra ocasião, disse ele, quando estiverdes mais amiga. Dizendo isso, fez-nos um gesto para que o acompanhássemos. Olhei, contemplei aquela infinidade de árvores estranhas, como quem contempla seres angustiados que se perderam nos abismos da forma. Gases pestilenciais saíam do lodo, onde faces patibulares olhavam-nos surpresas. Meus amigos, mais uma vez temos aqui um exemplo. A forma se degrada, mas o espírito continua com a sua lucidez. Enquanto eles não raciocinarem, que só depende deles, nem de Deus, nem de anjo algum, voltarem à sua forma original. É esforço próprio. Não cabe varinha de condão que mude tudo. Então, meus amigos, vamos nos esforçar para seguirmos evoluindo, acreditando no Criador, no Deus que a tudo fez, tudo criou, que nos ampara e que sabe o que é melhor para nós. Pessoas que recusam sistematicamente o seu Criador tendem a essas situações dramáticas. É muito triste e tão fácil mudar tudo isso, não é verdade? Embora para eles muitos séculos virão. Um abraço a todos vocês, agradeço muito a companhia. Até breve.